A verdade é que houve uma política que tentou destruir o Estado Social. Isto ainda não foi dito aqui. Mas toda a política deste governo, melhor dito, a política do Primeiro-Ministro, que é preciso distingui-lo de alguns ministros, designadamente do Ministro da Saúde, que tem tido uma política, enfim, de senso, de algum cuidado, de sensibilidade social, e que, no meu entender, tem travado algumas arremetidas do Primeiro-Ministro contra o Serviço Nacional de Saúde. Mas houve uma tentativa de destruição do Estado Social e do próprio Estado de Direito. Porque as medidas da educação e na saúde, sobretudo, onde se jogam grandes interesses privados, estão aí a mostrar essa circunstância. Bom, mas para além disso, houve, por algumas medidas tomadas, uma dificuldade no acesso, é mais grave, no acesso aos cuidados de saúde. Tanto a nível de cuidados primários, como sobretudo de cuidados hospitalares e cuidados continuados. Porquê? Porque os cortes foram acima do que era devido, foram acima do que a Troika impôs. Porque as taxas moderadoras são excessivas a ponto de alguns cuidados se tornarem mais baratos nos privados do que no SNS, coisa que parece um absurdo. Porque foram criadas dificuldades nos transportes. Ainda hoje ouvi na RTP que a Câmara de Carraseda de Anciães põe uma viatura à disposição de 30 doentes oncológicos para irem, periodicamente, ao Porto, porque o Estado não garante esses meios. Portanto, há uma dificuldade no acesso. E eu conheço, todos nós conhecemos, que há pessoas que já não vão ao Serviço Nacional de Saúde porque não têm dinheiro ou para a taxa moderadora ou para pagamento certas, enfim, dos medicamentos. E na oncologia, eu sou doente oncológico e conheço o que se passa. E não vou dizer aqui o que se passa. Porque o que se passa atinge as raias do absurdo, da desumanidade. E temos, de facto, dados muito preocupantes dos cuidados aos doentes, porque o Serviço Nacional de Saúde é dos portugueses, dos cidadãos, quando estão doentes, e, de facto, tem havido dados que nos preocupam bastante. Infelizmente, temos notícias todos os dias de preocupação, ainda hoje tivemos, sobre a questão do aumento das depressões, dos suicídios e das consequências possíveis para as crianças na área da pedopsiquiatria. Isso também tem a ver com a austeridade. A questão é se os serviços estão a responder com eficiência. Os serviços de saúde, alguns sim, outros com menos eficiência. Exemplos. A consulta de oftalmologia do Hospital de Lamego passou de 28 dias o tempo de espera para 128. Nós temos casos gravíssimos, como vimos que foram relatados, tempos de espera para uma colonoscopia de 2 anos em Lisboa, num hospital, que nós até visitamos há pouco tempo. Temos dados de facto de alguma gravidade e que nos preocupam bastante. Temos na área da oncologia, até da oncologia pediátrica, hospitais que têm medicamentos adequados e atualizados e outros que não têm. Temos tratamentos para os mesmos doentes, as mesmas patologias, diferentes de hospitais para hospitais, e confesso que, ao ouvir o Dr. Martins... O que é que isso significa? Que foi cortada a despesa, mas não foi feita uma reforma de serviços? Não, é que, de facto, foram paradas reformas essenciais, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, que são fundamentais continuarem. Os tempos de espera, enfim. Ouça, por exemplo, o doente oncológico paga taxa moderadora nos tratamentos da própria doença, que o médico lhe marca. Só não paga taxa na quimio e na radioterapia. Estavam isentos até 1 de janeiro de 2012. Agora pagam taxa nas próprias consultas e tratamentos da sua doença. Só não pagam se tiverem insuficiência económica ou se tiverem uma invalidez superior a 60%. Isto é desumano. Eu já pedi ao Sr. Ministro, há tempos houve um congresso organizado pela Fundação SNS, presidida pelo Dr. Constantino Sá Clarides, e eu denunciei essa situação. Bom, isto não pode acontecer, mas para além disto, esta dificuldade de acesso, eu vou já terminar, porque senão... Enfim, tem que terminar, doutor, tem. Para além, eu noto o seguinte, há uma grande desmotivação dos profissionais da saúde. Porque são mal pagos, porque não têm condições de trabalho, porque não há, enfim, já foi aqui dito, os honorários que lhe pagam a um chefe de serviço, a um médico classificado
qualificado que atingiu o topo da carreira é inferior àquele que paga um jovem assessor do Primeiro-Ministro. Isto não pode acontecer. Pronto. Eu acho que temos que perceber aqui uma coisa. Houve aqui, na área da saúde, uma austeridade caterpillar. Nós, segundo o memorando, era necessário cortar 1.000 milhões de euros. Cortaram-se 1.700 milhões. Quando o país está numa situação de crise, de desemprego, que tivemos a atravessar nestes anos, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser uma almofada, porque os problemas ainda vão aumentar. E o que é que se fez? Onde é que se cortou mais? No Serviço Nacional de Saúde. Isto tinha que dar mau resultado. As listas de espera em oncologia aumentaram 17%. As cirurgias em oncologia diminuíram pela primeira vez em 6 anos. E a oncologia é um caso típico, porque a população portuguesa está a envelhecer e não há hoje menos doentes oncológicos, infelizmente, do que havia. Por outro lado, as consultas nos cuidados primários diminuíram 200.000 consultas no ano. Isto é gravíssimo, isto é voltar aos anos 80. Isto é, os doentes estão a voltar às urgências, aos hospitais, tem que se investir nos cuidados primários, na prevenção da saúde. As pessoas hoje vão muito menos às consultas do que iam. As pessoas pedem para ter medicamentos mais baratos, pedem para não ter exames complementares, porque não têm dinheiro para pagar taxas moderadoras, porque elas são exorbitantes. Aumentou-se de uma maneira escandalosa as taxas moderadoras. É mais caro um doente com a ADSE ir a um hospital público do que um a privado. Há hospitais privados e clínicas privadas a fazer publicidade, porque as taxas moderadoras são caras no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vamos lá ver. Isto piorou e não podia ser de outra maneira. Agora, não piorou mais porque os profissionais de saúde, apesar dos cortes cegos que têm havido, que são sempre injustos, e dos problemas, trabalham de uma maneira abnegada e como se nada às vezes tivesse acontecido. É verdade. E todos estes resultados se devem a isso. Agora, ainda há pouco tempo tive uma reunião com todas as associações de doentes, e já agora dizer que acho inacreditável como é que o Governo não recebe as associações de doentes, que foi o que nos disseram há cerca de um mês, e basta ouvi-los para perceber os problemas. E os problemas são gravíssimos. E todos os colegas, ainda hoje de manhã estava a falar com colegas que estavam na urgência no Hospital de Santa Maria, onde eu trabalho, e há um problema gravíssimo de doentes crónicos que estão a chegar muito mais do que antigamente porque não estão a ter cuidados onde deviam ter. Portanto, há aqui um problema sério e não foi feita nenhuma reforma estrutural do sistema para melhorar os cuidados de saúde aos portugueses. Zero. Não há uma reforma estrutural. Aliás, eu há bocado, antes de vir para cá, estava a comentar, a única reforma que foi feita, fui eu que a deixei, foi na área do sangue, juntou-se o Instituto do Sangue e a Histocompatibilidade e acabou-se com uma direção-geral que não havia necessidade de ser uma direção-geral. Mas não são só os cortes, é a erosão dos profissionais. Os números que temos acesso hoje dizem que nos últimos 4 anos entraram para o Serviço Nacional de Saúde 22.000 profissionais, serão 28.000 saíram. Ora bem, considerando esta situação, menores condições de trabalho, menores ordenados, uma diminuição importante dos rendimentos profissionais. Portanto, está a referir-se à desmotivação também. Exatamente. Considerando a preocupação que temos com as nossas reformas, o que é que tem acontecido? Têm sido profissionais, têm emigrado, uma riqueza do país que se perde, têm sido profissionais do setor público para o privado. E, portanto, nessas circunstâncias, a resposta não pode ser muito boa. Tem que sofrer as consequências deste atraso. E há uma terceira ordem de fatores que eu gostava de chamar também a atenção para a nossa audiência hoje aqui, que é o condicionamento na resposta. Se olhar para o programa de austeridade, se olhar para o programa de ajustamento, olhar para o programa da Troika, vê metas e estimativas muito claras e precisas em relação ao déficit, à dívida e ao PIB, apesar dessas metas não serem cumpridas. Não vê nada, nenhuma preocupação, nenhuma indicação, nenhuma previsão, nenhuma estimativa, nenhuma meta para o bem-estar dos portugueses. A razão por que é importante chegarmos a um acordo sobre os problemas que temos na saúde hoje é a seguinte: nesta situação difícil que vamos viver, com a pressão para a austeridade continuando a exercer-se, faz sentido a saúde e as finanças, vocês sejam descansados, está tudo a correr bem. Faz sentido nós, que pagamos como juro da dívida, todos os anos, o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde, dizer aos parceiros estrangeiros, vocês continuem a provocar a austeridade, que nós estamos todos bem, nossos Vingadores estão a melhorar, o país é uma maravilha, cor-de-rosa. Faz sentido? Não faz sentido nenhum.
O problema é que Nós os estamos- alemães também estão nas tintas para a nossa saúde, não é? Não é isso, não é isso. Bom. Mas nós não levamos, perante a Alemanha. nós Vamos não lá. levamos a questão do bem-estar dos portugueses onde devemos levar para evitar a sensação de que está tudo a correr bem.